Olá! Hoje na nossa última aula desse curso nós vamos falar sobre tabela de sumários das evidências no sistema GRADE. Declaro não ter nenhum potencial conflito de interesse com o tema. Nós vamos falar então sobre as tabelas de evidência e também um exemplo no GRADE Pro como colocar essas tabelas nessa ferramenta. A qualidade de evidência ela é apresentada através de uma tabela de sumário de resultados. Então, até o momento, vocês já aprenderam a julgar a parte de riscos de viés, julgar cada um dos domínios do GRADE e agora nós vamos colocar esses domínios numa tabela para apresentação desses resultados. É importante vocês terem em mente que nas diretrizes clínicas se sugere que esse perfil das evidências consta em todos os desfechos elencados como importantes, críticos, entre os painelistas e que seja apresentado o julgamento de cada determinante de qualidade para esses desfechos. Existem duas abordagens das tabelas de evidências. Elas possuem propósitos diferentes e são destinadas a públicos diferentes, sendo o perfil de evidências e o sumário das evidências, que se chama SOFT, vindo do inglês Summary of Findings. O perfil de evidências GRADE, ele contém informações detalhadas sobre a qualidade da avaliação da evidência e o resumo dos achados para cada um dos desfechos incluídos, que é o que está apresentado aqui nessa tabela. Então, vocês podem ver em laranja destacado que é o julgamento para cada um dos domínios do GRADE, risco de viés, inconsistência, evidência indireta, imprecisão e os outros domínios que podem ser elevados, como ele ainda apresenta as taxas dos eventos dos estudos, então, com o grupo controle e o grupo intervenção, então, aqui são os dados que vêm da meta-análise, por exemplo. Traz o risco relativo, quando os estudos apresentam uma meta-análise, e ainda os efeitos absolutos, tanto do grupo controle como do intervenção. Caso vocês não possuam uma meta-análise ou efeitos relativos para apresentar no GRADE, vocês ainda podem apresentar eles de forma narrativa, como nesse exemplo do efeito combinado de mortalidade e hospitalização, como está aqui. Além disso, nós temos também as tabelas de sumário das evidências. Elas fornecem um resumo, então, dos achados para cada um dos desfechos incluídos e a qualidade da evidência para cada desfecho, sem o detalhamento do julgamento para cada um desses domínios do GRADE. Aqui vocês podem ver a mesma tabela de antes, porém apresentada como um sumário de evidências, onde a parte de certeza da evidência apresenta somente se ela ficou muito baixa, moderada, e uma nota de rodapé, que explica o porquê desse rebaixamento, de alto, porque que ele foi para muito baixo. São dicas importantes, então, que na impossibilidade de agregar esses resultados de forma quantitativa, eles podem ser apresentados de forma qualitativa, então de forma narrativa, e o julgamento dos determinantes apresentados, eles devem ser realizados de forma transparente por meio de explicações, apresentando os motivos que os fizeram conferir determinado nível de evidência, que é o que eu falei previamente, que se apresenta esses julgamentos e essas explicações através de uma nota de rodapé. Vamos agora para um exemplo. Eu vou construir com vocês, no GRADE Pro, um exemplo de como organizar e formar essa tabela. Nós vamos levar esse exemplo de tabela para o GRADE Pro, nós vamos levar então o desfecho mortalidade para lá. É importante, então, que vocês vejam que nós temos 8 estudos. Esses 8 estudos vêm dessa meta-análise, onde eu apresento aqui o forest plot. Eles são ensaios clínicos randomizados. Avaliando o risco de viés, o autor julgou como não havendo um risco de viés grave. E ele coloca uma explicação que, apesar de alguns estudos não serem cegados os participantes e os investigadores, por ser um desfecho mortalidade, é muito improvável que isso afete esse desfecho. Eles avaliam, então, que não há evidência indireta, não há inconsistência e há imprecisão, pois o intervalo de confiança, conforme mostra a nota de rodapé B, ela inclui tanto o benefício como o risco. E é o que a gente pode ver através do efeito relativo aqui de 0,91, indo de 0,79 a 1,04, passando a linha de nulidade do 1. Além disso, eles trazem os números de pacientes para o grupo intervenção, que é o uso de tocilizumab, versus o número de eventos do grupo controle, que é não utilizar tocilizumab, e eles ainda trazem os valores absolutos para essa intervenção, gerando então a certeza da evidência. Como eu disse, esses dados vêm dessa meta-análise, onde nós temos 810 eventos no grupo intervenção em uso de tocilizumab entre 3.280 pacientes avaliados,
e nós temos 893 eventos entre os 3.054 pacientes avaliados no grupo controle. Nós temos aqui o mesmo risco relativo apresentado lá na tabela, e aqui o risco de viés. Como eles falaram, existe um risco de viés grave para os domínios C e D do ROB, então de cegamento dos participantes e dos avaliadores. Contudo, como nós estamos avaliando o desfecho mortalidade, eles acreditam que essa falta de cegamento não tenha influenciado no julgamento, no risco, não tenha gerado um risco de viés na avaliação desse desfecho. Então, agora vamos para a ferramenta GradePoise. Aqui eu trago como é o layout dela logo no início que vocês abrirem a página do GradePro na internet. E agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta já aberta. Então, aqui nós temos o GradePro. Quando vocês entrarem, ele vai apresentar todos os projetos que vocês possuem. Se vocês quiserem apresentar um novo projeto, vocês podem ir aqui em Novo Projeto e iniciar um. Eu já vou trazer para vocês o exemplo da aula. Tá? Aqui eu já tenho construído, então, a pergunta Pico, mas quando vocês quiserem adicionar uma nova, vocês vão adicionar a pergunta e vão colocar: devemos utilizar, no nosso caso aqui, tocilizumab versus não usar tocilizumab em pacientes hospitalizados com Covid. Então, vocês vão preencher essas informações e gravar. Tá? Aqui eu já trago ele organizado, então, vai aparecer diretamente aqui para vocês a pergunta e vocês vão ir preenchendo cada um desses domínios. Se vocês quisessem adicionar um novo desfecho, vocês iriam aqui em adicionar novo desfecho. Vamos supor que o meu desfecho fosse qualidade de vida. Vocês iriam acrescentar, vocês iriam colocar informações de tempo, por exemplo, a qualidade de vida em uma variação de tantos a tantos dias, então isso vocês iriam preencher. Que tipo de análise vocês estão mostrando aqui? É narrativa? É dicotômica combinada, que seria uma meta-análise? Então, tudo isso vocês vão ir preenchendo e vai salvar. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês o já construído com base nas informações que eu mostrei do Forest Plot no slide anterior. Então, aqui vocês vão preencher, clicando que são ensaios clínicos, que nós temos 8 estudos, o grupo intervenção tem 3.280 pacientes e o grupo controle aqui, vocês vão digitar aqui, conforme lá no Forest, tem 3.054 pacientes. Aplicar e ele salva. Risco de viés. Avaliando o risco de viés, ali no Forest Plot, nós julgamos como não grave. E se vocês quiserem adicionar uma nota de rodapé, vocês clicam com o botão direito, explicações, e vão adicionar uma nova nota de rodapé, se vocês quisessem aqui. E é só colocar, salvar. Caso não seja esse o motivo aqui é somente que alguns estudos para alguns estudos não houve cegamento dos participantes e investigadores e provavelmente não afetou a mortalidade, vocês vão clicar naquele e gira então uma explicação. Vocês podem clicar aqui e ver as notas de rodapés que estão sendo geradas. Não houve inconsistência, então vocês vão julgar como não grave. Não houve evidência indireta, como não grave. Houve imprecisão, então vocês vão colocar como grave. E vai pedir para, então, adicionar uma explicação. E aqui, então, é porque o intervalo de confiança inclui tanto o risco como o benefício. Vamos salvar e ele gera automaticamente a explicação que está aqui embaixo. Não tem nenhuma outra consideração quanto risco de viés, magnitude, potenciais fatores de confusão, gradiente dose-resposta, então aqui tudo vai ser não ou não detectado. Vai colocar aplicar e automaticamente vai gerar a qualidade de evidência. Ensaio clínico iniciou como alto e teve um downgrade virando para moderada pela presença de imprecisão. Vocês vão alimentar ainda a parte de taxas de eventos do estudo. Então aqui pede, se nós voltarmos lá para os nossos slides anteriores, nós vamos ver aqui que nós tínhamos 810 eventos no grupo tocilizumab intervenção e 893 no grupo controle. Então, aqui nós vamos alimentar esses números, 893 no grupo que não utiliza tocilizumab e 810 no grupo com tocilizumab. Tá? O risco relativo também nós vamos trazer lá da meta-análise, nós vamos selecionar qual é a medida de efeito, o risco relativo, indo de 0,91 e aqui o intervalo de confiança, de 0,79 até 1,04, aplica e grava. Automaticamente o GradePro vai gerar essas diferenças
valores absolutos para vocês. Então, aqui nós temos de 61 menos eventos para 12 mais. Tá? Risco de eventos de mortalidade. Vocês podem editar esses critérios ao longo. Se vocês quiserem alterar alguns desses dados, vocês podem editar e salvar novamente. A ferramenta ainda dá a opção de vários layouts para as tabelas. Então, aqui vocês têm esse modelo de perfil de evidências. Vocês poderiam apresentar ele dessa maneira, botando a importância de cada um desses desfechos, como, por exemplo, a mortalidade é crítico. Vocês podem alimentar. E vocês ainda têm a opção do sumário das evidências. Por exemplo, aqui a versão 2, eu tenho desfecho e aqui gera, então, somente a minha certeza de evidência de forma resumida e os julgamentos em nota de rodapé do porquê que ela virou de alta, se transformou em moderada. Esses dados, eles ainda podem ser exportados, indo nesse link bem aqui em cima à direita. Exportar tabela. Vocês podem selecionar quais desfechos vocês querem que a tabela apresente. Por exemplo, eu quero só mortalidade, eu iria desmarcar a qualidade de vida. Se eu quero em Word, HTML, qual é o formato do arquivo e a orientação paisagem ou retrato. E vocês vão, então, clicar em baixar e automaticamente ele vai baixar o arquivo. Tá? Querendo acrescentar novas comparações, vocês vão vir aqui do lado, comparações, e vocês vão adicionar novas perguntas. Tá? Assim funciona o Grade Pro. Vocês ainda têm opções de compartilhar esses dados com a equipe, então colocar novas pessoas para visualizar esses dados de vocês. Então, ele tem várias outras funcionalidades, mas é importante que vocês percebam como fica fácil elaborar essas tabelas utilizando o Grade Pro. Era isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje. Gostaria de agradecer e ficamos à disposição de todos os alunos. Obrigada!